Portugal, ó. Eu até respirava o vento, as fagulhas. São cerca de 40 focos de incêndio ativos. Milhares de bombeiros e voluntários foram mobilizados numa força-tarefa. Mas o vento e o clima quente e seco fizeram o fogo se espalhar rapidamente. E algumas casas foram atingidas em Albergaria Velha, no distrito de Aveiro. Um brasileiro de 28 anos morreu carbonizado quando tentava salvar máquinas da empresa onde trabalhava. A Polícia Judiciária Portuguesa não revelou a identidade dele e vai investigar as circunstâncias da morte. Em boa parte do país, estradas foram fechadas e o serviço de trens suspenso. O governo de Portugal pediu socorro à União Europeia. França, Grécia, Itália e Espanha vão enviar aviões para combater as chamas. Ao longo de toda segunda-feira, o movimento foi intenso nos quartéis dos bombeiros aqui de Lisboa. Muitos partiram para o norte do país, onde a situação é crítica. E de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até quarta-feira é grande o risco de os incêndios se agravarem. No centro-oeste do Brasil, a fumaça do incêndio no Parque Nacional se espalhou por Brasília nesta segunda-feira. A parte norte da capital Brasil federal amanheceu encoberta por uma névoa densa. O Parque Nacional de Brasília é uma área de conservação do cerrado. Aí, ó, tocando fogo no Brasil, ó. 2.000 hectares. De acordo com a plataforma suíça IQAir, a qualidade do ar ficou insalubre. A fumaça invadiu casas e tomou o céu atrás do Estádio Nacional Mané Garrincha. A Universidade de Brasília e ao menos 17 escolas públicas suspenderam as aulas. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o fogo destruiu 2.000 hectares do parque. Para combater os incêndios, o governo do Distrito Federal cancelou as férias de bombeiros. A fumaça chegou ao caminho do presidente Lula na saída do Palácio da Alvorada, a 20 quilômetros do parque. Também tomou conta da esplanada dos ministérios e podia ser vista da janela do Palácio do Planalto enquanto o presidente discutia a crise ambiental com ministros e líderes de partidos. Na reunião, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentou dados sobre as ações de combate ao fogo. A fumaça já cobre 60% do território do Brasil. Lula também conversou com os presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Congresso e marcou uma reunião amanhã dos três poderes, incluindo institutos ambientais, Ministério Público e Tribunal de Contas da União. O secretário de Comunicação da Presidência, o ministro Paulo Pimenta, falou em responsabilidade compartilhada. Segundo o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT, que participou das reuniões, o governo trabalha por um pacto nacional para enfrentar a tragédia, incluindo governadores e prefeitos. Randolph disse que o governo vai alertar o Congresso sobre propostas que afrouxam regras ambientais e também quer agilidade nas investigações contra autores de incêndios, nas polícias e na justiça. Em um evento no Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, cobrou firmeza das autoridades para punir crimes ambientais. O próprio presidente da República me telefonou preocupado com a circunstância de impunidade em relação a essas queimadas dolosas, de modo que daqui faço já um apelo ao Poder Judiciário, aos juízes brasileiros que tratem esse crime com a seriedade que ele merece ser tratado. Ontem, o ministro do STF, Flávio Dino, que vem cobrando a ação do governo, mandou desbloquear recursos que tinham sido afetados pelos cortes do orçamento. Também determinou que a Polícia Federal use recursos de um fundo operacional nas investigações dos incêndios. É isso, pessoal. Também no Centro-Oeste, um fenômeno tem assustado moradores da área rural de Goiás. Pessoal, guardem alimentos, guardem água, guardem sementes, não só para plantar depois, mas também, ó, Goiás. Guardem sementes. Ó, devido a essas queimadas aí, ó,
Vai ser difícil produzir alimento, pessoal. Vai aumentar. Frequentes nessa época do ano aqui no Centro-Oeste. E eles acontecem principalmente Brasil, Portugal, em chamas, pessoal. Acordem. não vier, esses fenômenos vão se tornar cada vez mais comuns. Quanto mais aquecida é a minha superfície, maior a intensidade dos redemoinhos. Se a superfície é muito extensa, como grandes áreas de lavoura, maior a Olha lá, as queimadas. Os ventos dentro da espiral podem É? chegar a 100 km por hora, principalmente em lavouras que tenham acúmulo de vegetação seca. Só Deus. O perigo que ele oferece é o realmente de queimar as pessoas que estão ali no seu caminho. E além de provocar novos pontos de incêndio, se a pessoa se encontrar com esse tipo de ocorrência, primeiramente procure um local seguro para se abrigar, fora da porta desses redemoinhos e acione o corpo de bombeiros imediatamente através do telefone 93. Ó, o Brasil. Em Os chamas. efeitos do fogo da estiagem também atingem outras regiões. Em Minas Gerais, o incêndio destruiu 2.500 hectares. Minas na Gerais. Caraça, onde vivem famílias de lobos-guará. O fogo já durou uma semana. Na Serra da Bocaina entrou no 6º dia, na divisa do Rio de Janeiro e São Paulo. No Acre, um novo fogo atingiu a terra indígena Naua, no Parque Nacional da Serra do Divisor. No Amazonas, o Rio Solimões está quase 2 metros abaixo da régua de medição em Tabatinga. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, é a pior seca dos Solimões em 42 anos. Guardem água. Uma das explicações para tantos incêndios em biomas diferentes está no desmatamento. Talvez esteja na hora de você E não só no desmatamento, né? identificar o período que está Mas também tá nas incêndios criminosos. Chama piroceno. Isso quer dizer a época do fogo. E não é só no Brasil, não é só na Amazônia. A gente tem uma maior frequência, maior intensidade de incêndios ocorrendo no mundo todo. no Brasil, nada parece mais Pessoal, surpreendente a maioria desses focos é criminoso. Não é o tempo, não. de água Tá? exuberantemente verde Amazônia queimando como está agora. Nas últimas décadas, sempre vimos as queimadas na Amazônia acontecendo na seguinte sequência. Uma área era desmatada, a vegetação secava e alguém colocava fogo para limpar. Olha aí, tá vendo? As áreas desmatadas, Fogo. mais fogo. Agora estamos vendo um novo fenômeno. O desmatamento vem diminuindo na floresta, mas os focos de incêndio estão aumentando. Atualmente, com quase 20% da Amazônia já desmatada e com uso, né, para a criação de gado e agricultura, principalmente essas áreas de pastagem, né, utiliza-se o fogo. Então temos agora fontes de ignição que são relacionadas ao desmatamento diretamente, mas temos também fontes de ignição que são relacionadas ao manejo dessas áreas que já estão abertas e consolidadas. Mas o fogo, como ferramenta de manejo, nem é novidade na Amazônia. Os indígenas já usam há séculos para, por exemplo, limpar uma área para plantar mandioca. Mas o fogo não conseguia escapar da roça porque era cercado por uma parede verde muito úmida. Mas a Amazônia não é mais a mesma. O arco do desmatamento vem avançando, criando cicatrizes na floresta, manchas. Toda essa área de borda vai ficando degradada, mais vulnerável. E a gente acrescenta a isso o calor acima da média e a seca brutal dos últimos anos. O resultado é uma floresta diferente, uma paisagem inflamável. É. Temos mudanças Estão tocando fogo, né? o homem colocando fogo para o desmatamento Justamente. da terra e temos, além desses dois fatores, uma paisagem totalmente fragmentada que é muito permeável à entrada do fogo. E como que a gente lida com essa época completamente diferente dessa época do fogo, esse piroceno? Bom, a primeira coisa é focar na prevenção. E isso é essencial. A gente não pode pensar no fogo só quando a gente está pensando no combate. Isso são incêndios criminosos. Infelizmente, a gente já perdeu essa guerra. E prevenir é tão importante porque, no caso da Amazônia, recuperar totalmente é algo que a gente nem sabe quanto tempo pode levar. A gente não tem estudos longos o suficientes
da Amazônia para saber quanto tempo demora para essas florestas se recuperarem. O que a gente sabe é que quando a gente compara áreas que já queimaram com florestas que nunca queimaram, a gente vê que mesmo 30 anos depois do incêndio, essas áreas ainda armazenam 25% a menos de carbono. Não é tão surpreendente quando a gente sabe que as árvores da Amazônia demoram muito para crescer. Metade das árvores, mais ou menos desse tamanho, tem 400 anos. Então a floresta, por mais que se recupere, não vai se recuperar no tempo que é relevante para a vida humana na Terra. Aí, tá vendo? Então é isso, pessoal. Agricultores adaptarem as plantações. A horta plantada na cidade há 8 anos nunca conheceu aquela garoa de fim de tarde que já deu fama para São Paulo. O verde que a gente vê é resultado da rega. Não era para o que está produzindo ainda, porque já era para ter passado o tempo. Mas Pessoal, guardem sementes. Ainda estão produzindo. Pesquisadores e agricultores notam que de 2012 para cá, a falta de chuvas foi deixando de ser sinal de um ano ruim para a colheita, mas virou regra. Hoje, só 5% das lavouras brasileiras são irrigadas, porque aqui nunca precisou. Mas a cada ano são necessárias novas adaptações, investimentos em recursos que nunca faltaram no Brasil. Produtividade no campo significa quanto cada hectare é capaz de produzir. Entre 1970 e 2010, o crescimento da produtividade no campo era em média de 4% ao ano. De 2012 para cá, não passa de 1,5%. O agronegócio brasileiro é tão forte que pode estar mascarando o impacto da estiagem. É o que conclui o pesquisador Braulio Borges, da FGV IBRE. Nos últimos 3, 4 anos, essa pujança que a gente vê do agronegócio no Brasil foi muito mais preço, né, do que quantidade. Vem essa questão da estiagem já afetando negativamente a nossa economia e o agronegócio já há bastante tempo. O economista André Diz concorda. Uma parte significativa dos produtores já percebeu que as adversidades climáticas afetam o seu negócio de uma forma direta e agora começam a buscar novas formas de se proteger ou de se adaptar desses eventos climáticos adversos. No interior de São Paulo, os produtores investem na pesquisa de raízes profundas que busquem água e resiliência para o café que secou com o calor. Estamos falando de 1/3 a menos de chuva e no período chave, que é o período de desenvolvimento e enchimento de fruto, de grão. Um dos principais atributos na comercialização do café é o tamanho do grão. E o tamanho do grão é considerado qualidade física desse produto. A inundação das fazendas no sul no primeiro semestre, esse cenário de seca agora, vão plantando uma ideia para colher no futuro. Essa derrubada acumulada, né, por exemplo, da floresta, acaba gerando menos chuva, que afeta todo o país, né, não só, né, num setor, mas em vários setores da economia. Né. Desenvolvimento econômico sustentável, eles não são antagônicos, né, porque a sustentabilidade ambiental ela vai dar sustentabilidade para o próprio desenvolvimento econômico e social ao longo do tempo. A Eliana Marques E é isso, pessoal.